Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Sérgio Magalhães, estou aqui com Beto Nitrini, Wagner Espadoto e Érica Magrice. E aí, galera, tudo bom? Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Bem-vindos a mais um programinha. Eu tô sentindo vocês tudo nervoso. O que tá acontecendo com vocês? É algum motivo especial? Ansiedade aqui batendo. Esse caposo, Wagner, por favor, meu. Isso aqui é pra você tá hoje. Isso aqui é pra assustar o convidado, pra ficar com medo. Meu Deus, Betão, a hora que a gente for por vídeo, a gente tá ferrado, hein, Betão? Ele com esse figurino aí. Eu vou ter que fazer a barba, eu não fiz nem a barba hoje, ó. Tô com a barba aqui por fazer, a gente faz reunião de trabalho sem fazer barba, é uma tristeza, né? Meu Deus. Home office é uma... E hoje a gente tá com um programa mais do que especial, né? É uma honra esse convidado aqui que aceitou o nosso convite. E a gente vai dar algumas pistas para ver se vocês adivinham, antes dele falar, quem é esse nosso convidado, porque se a gente fosse falar o currículo dele, né, da bio dele, a gente ia gastar talvez uns 10 programas aqui. Então, como a gente tem um tempo determinado, ainda a gente vai... Betão, o Wagner, não, Érica, me ajuda aí um pouco com essas pistas aí pra gente dar pro pessoal, pra ver se eles acertam quem é o nosso convidado aí, por favor. Bom, a primeira aqui que ele é carioca, com as dicas? Né? Carioca, natural do Rio de Janeiro, tá, carioca da Gema, né? Carioca da Gema. Idade, 63. E contando, hein? Contando, contem. O que mais? Pessoal, nosso convidado tem 3 filhos, o Bruno, a Júlia e a Vitória. É economista, né? Não, acho que muita gente sabe, mas tem pouca gente sabe que ele é economista, né? Para calcular tantos pontos, né? E tantas vitórias aí. E aí, já deu para saber e sacar quem é o nosso convidado? Então, Dá a dica boa agora. Dá a dica boa, Érica, então, vai. A dica boa, pessoal, ex-jogador de vôlei, um dos maiores técnicos de vôlei, maior ícone entre os treinadores brasileiros e os treinadores mundiais. Agora já era. Agora matou. Ó, 6 pontos. Um dos maiores campeões da história do voleibol, com mais de 30 títulos importantíssimos. Foram muitos campeonatos, a gente não vai nem citar, seleções brasileiras, Copa do Mundo, ligas, Olimpíadas, que a gente perdeu até a conta de tanto que o nosso convidado já fez pelo Brasil e pelo esporte. E aí, pessoal, daqui para frente duraria um programa para falar toda essa biografia e os feitos do que ele tem. Mas agora o que interessa é que, não é que ele largou o vôlei, né? Isso é brincadeira, mas ele virou um apaixonado pelo triatlo, é um triatleta, né? Ele se julga um peba do triatlo, mas não tem nada disso. Ele é um cara super esforçado e que está aí fazendo triatlo e ama o triatlo. Participou do seu primeiro 70.3 em Maceió esse ano, esse feito maravilhoso. E agora a gente vai ter a honra de falar com ele aqui um pouco sobre esporte e acho que ele pode acrescentar muito também para o triatlon, para a gente. Então, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Bernardinho, uma salva de palmas, Doriva, por favor. Uma não, 2, por favor, viu, Doriva? 2 salvas de palmas, Dorivas. Obrigado pelo convite, né, a galera do Café Country, Sérgio, Beto, Érica, Wagner, Marisa, super obrigado aí pelo convite. Eu adoro esporte, assim, você falou que eu sempre fui apaixonado pelo triatlon. É interessante que o primeiro triatleta que eu conheci, numa seleção carioca de vôlei que eu joguei, eu falo, o Wagner me zoou lá atrás, que eu era bonitão quando eu era garoto. Quando eu era bem garoto, jogava vôlei ainda na seleção carioca, nem na brasileira eu tava. Naquela época nós corríamos muito. Os atletas de vôlei, nós não usamos a corrida mais como parte da preparação. É muito raro você usar como parte de um trabalho aeróbico no vôlei. Jogadores de 2,10 metros, 2,15 metros, pesados, né, uma corrida repetitiva, isso gera mais lesões do que benefícios. O nosso trabalho é muito mais específico para o voleibol e, obviamente, muita parte também de força, né, para desenvolver potência e tal, saltos, mas nós corríamos na época, né, fazíamos testes de corrida, muito treinamento à base de corridas. O vôlei era um esporte mais longo, você não tinha vantagem, as partidas duravam mais, então você tinha muito esse trabalho aeróbico. E eu tinha um companheiro, com 15 anos de idade, nós jogamos na seleção carioca, fomos campeões brasileiros juntos, pela seleção carioca, ele chamava-se Carlos Alberto Gaglianoni. Ele foi triatleta, ele foi ao Havaí. Eu tô falando, pessoal, dos anos 70. E o preparador físico depois veio a ser meu preparador físico, e isso eu tô falando dos anos 70, assim. E aí alguns nomes me vêm à cabeça em função desse meu amigo. Quer dizer, ele tinha 15 naquela época, então no início dos anos 80 ele se tornou
um triatleta, um Ironman, né? E o meu preparador físico depois se tornou o preparador físico da seleção, com quem nós ganhamos muitos títulos, trabalhou com ele, do tipo a moto na frente da bicicleta, fazia, né, da questão do vácuo, aí tirava, ele fazia, corria com ele nos locais, enfim, tudo aquilo que era. E ele já demonstrava nos testes que nós fazíamos, teste Cooper, 12 minutos, enfim, uma série de corridas, essa capacidade diferenciada. Então você veja, depois um outro companheiro também, Rafael de Almeida Magalhães, também um triatleta dos anos 80, e foi também companheiro meu, quer dizer, o vôlei de alguma maneira na época, assim, esporte, a pessoa do esporte. Então desde então, eu sempre tive um pouco essa admiração por essa tribo fantástica de pessoas que se dedicavam de uma maneira, para mim era uma coisa hercúlea. A gente trabalhava muito, fazia muito, mas quando eu olhava, né, a rotina dessas pessoas, saindo de madrugada, nas condições mais complexas, no Rio de Janeiro, sair para pedalar 100 km, não é que sai para pedalar 100 km no Rio. Até hoje é complexo, você tem que montar esquemas, etc e tal, mas não era fácil. Então eu sempre gostei dessas pessoas, independente do esporte. O triatlon foi um que me inspirou, de certa forma me seduziu no quesito de admiração, da questão da disciplina, de uma entrega absoluta e de chegar lá e saber lidar com sofrimento, saber lidar com dor, realmente, resistir aquilo tudo, um jogo mental muito forte, aquilo para mim, desde muito tempo atrás já, né? Então fui ler a respeito, né, de Dave Scott, Steve Kerr, a turma toda que eu, de alguma forma, Mark Allen, essa turma toda, de aqui e ali, eu, sabe, sempre soube quem era, tal, sem ter. E depois eu comecei aqui a um pouquinho de bicicleta, e a bicicleta começou assim, do spinning. Você não quer ir pra montanha comigo? Eu nunca tinha pedalado da montanha aqui no Rio. Uma bicicleta normal, de tênis e tal, fui lá na primeira cachoeira, eu queria parar. O que é isso? Meu irmão, eu molhei aí. E aí aquela história, parar não vou, né? Vamos em frente. O desafio foi me levando. Mas, cara, assim, tem uma história antiga, sem nenhuma conexão maior, apenas como fã, admirador, de um esporte que muito distante da realidade do brasileiro, que ao longo do tempo, obviamente, ele vem crescendo de uma forma bacana, e conhecer os nossos personagens aqui, as pessoas que, né, praticam, fazem. Comecei a me aproximar um pouco e conhecer um pouco todo mundo aqui, mas muito legal. Bernardinho, você teve algum dos 3 esportes do triatlon que você praticou quando era criança? Assim, a gente fala com muita gente, tem muita gente que foi nadador, nadava quando era criança. Você teve ou não? Não tive. Eu vejo assim, né? Vejo a galera toda de Madruga lá atrás que nadou, outros que fizeram. Cara, eu só corria porque nós tínhamos muita corrida no treinamento. Andar de bicicleta na rua, para ir no treino, eventualmente, para ir aqui e ali, ponto. Nunca saí de bicicleta, nem nunca. Mas que, né, via na Olimpíada alguém com uma sapatilha, uma coisa diferente, não sabia o que era aquilo, né? Eu botei uma sapatilha, como todo mundo, caí que nem uma jaca no meio da rua, né? Aquela vergonha, Bernardinho com as pernas pro alto, com a bicicleta clipada, sabe? Aqueles vexames. Nadei assim, como menino, mas eu não tinha. Eu tenho um irmão mais velho que nadava muito bem. Eu lutava contra a água, no sentido, eu brigava com o mar, com a água, mas gosto, né? Sempre gostei de nadar, eu gosto muito. A piscina, eu acho, desculpa, é importante, mas chato. Mas o mar é dele. Mas aquela história, né? Você vai até gostar do que você faz, você gosta de praticar triatlon, mas nem tudo que você ama fazer é sempre agradável, às vezes é chato, né? Correr na esteira, às vezes é chato, mas é importante, né? Nadar na piscina, eu acho muito chato, mas é importante, eu vou. Adoro nadar no mar, eu tenho facilidade de morar no Rio, meu caminho para o Pois 6 em Copacabana e vamos nadar. Cara, não tem coisa melhor, eu nado com prazer, né? E a distância, o tempo passa muito mais rápido, muito mais fluido, né? A gente, eu não sei se você chegou a ouvir, a gente tem um episódio que a gente fez com o Bob Babbitt aqui no Café com Tri, que é o Bob Babbitt é um ícone do triatlon mundial, do Ironman, né? E ele fala que o triatlon, a gente acha que o triatlon é um esporte muito distante, mas o triatlon é um esporte que todo mundo já fez, porque todo mundo que era criança já andou de bicicleta um dia, já correu brincando com os amigos, já brincou de nadar. Então é só você colocar na ordem e fazer, né? Então não tem muito essa... Ele falou isso no episódio aqui, que é uma coisa muito legal. Mas o que me seduziu depois de uma certa idade, eu primeiro entrar numa tribo pelo pedal. Do pedal a gente já, pô, isso é legal esse negócio, até porque só no pedal, vem cá, e que tal combinar, né? Vai ter um aquário, né, que a gente foi no domingo, pô, vamos lá, cheguei lá de sunga. Pô, sempre foi praia de sunga, vamos nadar. Todo mundo de roupa de borracha. Aí o nosso treinador, que é assessoria aqui, que é o Walter Tusch, que é uma figura incrível. Vem cá, cadê tua roupa? Eu falei, que roupa? Tem que vir de roupa? É blazer para nadar? O que tem que usar, né? Qual traje? Não, roupa de borracha, não tem isso não, professor. Aí alguém tem uma roupa de borracha, um aluno, cara, eu tenho, eu me esquema, pô, me deu muita alegria
vai ganhar roupa de borracha. Me deram a roupa de borracha. A roupa que eu dei foi um aluno dele que me deu. Eu sou super grato, uma super roupa de borracha que eu nado lá e amarradão. Mas bacana é poder me sentir parte dessa tribo sem nenhuma pretensão de imaginar que eu faço nada. Assim, no sentido de eu quero participar, quero completar, quero, enfim. Acabei de encontrar, fui almoçar, encontrei vai fazer um Ultraman agora, um amigo meu. Que prazer encontrar o cara, já trocamos algumas coisas, já chegamos a treinar um pouquinho juntos em algum momento ali, cruzei e tal. É muito legal poder ver essa turma que enfrenta esses desafios, assim, pra mim é algo que me motiva. Sou 63 em Cauren, quero fazer muita coisa ainda, vamos ver o que vai dar pra fazer. Dá pra fazer bastante coisa ainda. Bernardinho, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente conversou aqui com alguns triatletas, né? Sobre a parte mental do esporte, né? Que até você comentou, né? Dessa resiliência de ir até o final e acabar. E o triatlon tem isso, né? Você largou e vai até o final, né? Só acaba quando termina, né? Você pedala, você nada, pedala, corre e acabou. O vôlei, você ganha um ponto, para, recomeça, ganha outro, para, recomeça, aí ganha um set. Zera tudo, começa de novo. Então, é um outro trabalho mental, né? Como que é esse reinício, né? Como recomeçar cada vez, manter a cabeça do atleta assim tão pronta, né, para esse recomeço várias vezes? Você sabe que, com certeza, o triatlon num grau muito elevado, mas os esportes que não têm contato físico, eles têm uma coisa da fala interna, do self-talk muito forte, né? Então, por exemplo, eu fiz esse 70.3. Eu nunca tinha corrido 21 na minha vida. Então, a primeira vez que eu corri 21. 16 foi o máximo que eu corri e tal, e eu tinha machucado posterior, tudo aquilo, enfim. Não, tem que chegar, tem que completar. E teve lá em Maceió, vocês souberam, obviamente, né? Tacaram lá as taxinhas, os preguinhos e tal. Furei. Cara, eu não conseguia tirar o de trás e aquelas coisas. Poxa, dava pra fazer 6 horas. Pô, legal, primeira vez. Pô, seria ótimo. Aí você fica naquela, vou fazer legal, sair legal do mar. O mar tava meio, né, ventando muito, chovendo e tal. Tava chato, tava muito ondulado, muito. Mas tá bem, zero problemas. Pô, a transição bacana, fiz direitinho, sem me enrolar demais e tal, saí. E aí, vai, vento contra, indo bem. Uma speed, pessoal de TT, aquela coisa toda, mas foi indo super legal, uma média muito boa. Tanto que olha que interessante, quando eu furo, meu filho estava em Brasília num evento, as minhas 2 menores foram comigo. Primeiro, você vai fazer um teste físico antes de ir, porque você não sei o que, dá pra fazer um teste de esforço antes de ir, que a minha filha de 20 cobrou, de 12. Mas foram na farra comigo, foi muito legal ter elas lá comigo. Nesse momento, para mim, foi um momento especial, pode parecer uma besteira, mas para mim foi muito especial. Meu filho não podia ir, ele estava em Brasília no evento, um patrocinador, mas um amigo dele que já tinha feito um meio Iron, né? Tava com ele, botou no aplicativo e começou a seguir. Pô, teu pai tá bem, saiu bem do mar, tal, dá uma médiazinha legal na bicicleta aqui, pá, vambora. E aí chegou lá no quilômetro, sei lá, era um 48, por aí, pum, pneu, foi. Eu não conseguia tirar a roda, tava com um problema, depois o outro pneu, aí o mecânico chegou e falou, já tirou o preguinho? Ele foi lá, direto, pum, pegou, sabe que ele saiu da caixinha? Não tinha nada de estrada, aquela coisa assim, horrível. E aí esse amigo do meu filho falou, cara, aconteceu alguma coisa com teu pai, porque, né, sei lá, vinha a 32, 3, e aí, né, o tempo rola, você tá parado, tua média vai embora, né? E aí falou, quebrou, né, furou, alguma coisa aconteceu e tal. Meu filho não entende muito, assim, né, da dinâmica. Falei, cara, será que ele caiu, né? Machucou? Será que o velhote morreu lá? Tá tudo certo. E aí depois ele viu que eu saí pra correr, um tempo depois, não, teu pai tá legal, saiu correndo aqui no ritmo bom, tal, deve ter furado, deve ter acontecido alguma coisa mecânica, aí sim. Mas eu percebi uma coisa, quando fui e tal, quando o jogo mental entra, como você conversa com você o tempo inteiro. Na natação, pô, será que eu vou forçar um pouco mais? Será que eu vou aguentar? Você tá o tempo inteiro pensando, né, meio ansioso ou não, controlando as coisas. O importante é você realmente lidar com aquilo. Quando fura, não sabe bicicleta, 40 minutos para trocar um pneu, 45 esperando para fazer, você fala, porra, que sentido tem? Tem todo sentido, porque eu vim aqui para quê? Para completar, né? O vôlei tem uma coisa que, assim, você lida com essas situações, que tudo bem, é um pneu furado, 40 minutos, você ganha um ponto, perde um ponto, você perde um set. Aquela história, para quem está competindo no treinamento, no sentido de fazer um tempo, de conquistar uma vaga, pô, teu pedal não encaixou bem, você fez um tempo pior, já começa aquela coisa, não vou conseguir fazer, vou ter que, na corrida, fazer mais. Então, isso está o tempo inteiro em você. O vôlei fica o tempo inteiro, porque nos intervalos você está se esperando. Será que o cara vai sacar aqui, não vai sacar aqui, vai fazer, não vai fazer? E se eu acertar esse saque, se eu errar? Então, talvez seja um pouco mais contínuo e constante e uma coisa de talvez lidar com dor, com desconforto físico maior, no caso do triatlon, com certeza, né, as pessoas que vão ao limite, né? Mas tem um desconforto permanente, né, dessa ansiedade do que dá por vir e de lidar com aquilo que aconteceu no passado, seja um ponto que você tomou, que você tem que
reverter aquilo rapidamente e estar pronto para o próximo, mas está o tempo inteiro aqui, o jogo é mental. Quando deu problema mecânico, eu tive que esperar mais tempo e trocar de novo e tal, você não pensou em desistir? Eu falei, não, agora que o jogo mental começou, agora que tá o bacana da história. Mas seja duro, que você fala, caramba, dane-se, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para completar, e para fazer, né? E você sair de 40 minutos depois, você sair de novo, a terra tá, né, dura, aquela coisa assim, para mim era tudo novo. Então o que eu quero é poder fazer para entender coisas que eu já aprendi muito. E tem uma coisa que eu li depois, né, comecei a ler muitas coisas, eu fiz um post, pessoas comentando, como uma prova como essa, de 6 horas e tal, como a tua mente, ela expande de uma certa maneira, sabe? Fico imaginando realmente o full, fico imaginando um ultra, o que é que seja. Cara, essa percepção em relação às coisas, ela é diferente. Eu vou dizer pra vocês uma coisa, pode parecer assim, eu voltei de Maceió e com toda a experiência que eu vivi lá, um profissional diferente no meu dia a dia, que é treinar time de voleibol e lidar com coisas diferentes. Porque é uma experiência para alguém de 62, eu estava fazendo 63 anos, que nunca viu aquilo, diferente. Sabe? Aquilo sofre e tal, e aquela coisa aqui, você anda no pelotão com a galera forte, você vai ali, né? Lá não tem essa, não pode. Aí tem essas polêmicas aí, tem vácuo, não tem vácuo. Cara, assim, na boa, eu nem posso, quem sou eu para julgar ou para falar, mas eu não me permitiria, porque assim, quem sou eu para macular esse esporte? Eu tô chegando agora e fazer o que é a regra essa, vamos fazer aqui, tá tudo certo. Mas também alguns momentos o cara passa, não passa, como é que é? Eu tenho que frear porque o cara passou aqui, você vai ali, depois sai. Sim, tem coisas que também fogem um pouco, né? Eu fico ouvindo essas histórias todas. Mas assim, para mim foi uma prova mental interessantíssima sob todos os pontos de vista. Bertolez, você comparou o vôlei e a pontuação do vôlei, mas são mobilizações diferentes. São mobilizações totalmente... Uma coisa é a mobilização física, aquela tensão o tempo todo. Outra coisa é a mobilização que talvez fisicamente tenha os intervalos, mas o foco e a concentração tem que ser mantida. Então, se ele não estiver exatamente fazendo leitura do jogo naquele momento em que ele não está ativamente no movimento, ele perde o jogo. Ele não está na quadra, exato. Não pode ganhar o set, não, ganhei esse set, beleza, agora relaxa que vem o próximo. Vou dizer pra pode, você, né? tem uma coisa assim, olha, o time uma performance de excelência de um time de vôlei que tem essas interrupções, intervalos, parou, agora tem 15 segundos para sacar e tal. Eu falou, no triatlon mesmo a transição é uma atividade. Você está ali acelerado para poder realizar rapidamente e não perder tempo, tá o tempo inteiro em atividade. A grande questão, o grande segredo do vôlei é você se manter absolutamente mobilizado e concentrado, né, nesses momentos onde há uma paralisação do movimento. Então, o segredo é esse. E o que eu acho que o triatlo te dá é o treinamento para ficar durante muitas horas absolutamente concentrado. E o que eu digo concentrado, eu não sei, que certamente tem pessoas, eu leio a respeito, nunca vivi alguma dessas situações, que conseguem entrar num ritmo e abstrair. Né? Eu leio, veja bem, eu confesso a você que eu sofri. Eu não abstraí. É o tal do flow, né? É o tal do flow. Tem momentos que você consegue um pouco mais, mas assim, são coisas que você tem até... As pessoas acham que o tal do flow, é muito interessante isso do flow, porque no esporte, o esportista tende a ser um pouco supersticioso, né? Você faz uma prova bacana com aquela meia, você vai repetir a meia, aquela meia é a meia da prova, né? A menina, ela joga uma partida de vôlei com aquele elástico azul, se ela faltar o elástico azul, ela não vai conseguir performar, não é verdade? Não tem isso? Mas o flow é exatamente quando você se distancia de tudo isso. Nada disso é relevante para você, né? Então, quando eu consigo, na partida de vôlei, não me condicionar com um barulho de fora, com uma decisão do juiz, onde eu estou absolutamente focado apenas na ação, que deveria também, se eu estivesse concentrado apenas na ação do movimento, se eu estou correndo, braço correto, postura, tal, para ter um bom ritmo, quer que seja. Confesso a vocês que em Maceió, nessa experiência, se não fosse, e como eram 3 voltas de 7, você corria muito próximo da galera, né, eu me senti em certos momentos no Maracanãzinho com a galera. Nas primeiras voltas, o pessoal que estava perto de mim correndo, eu falei, vamos que a torcida é nossa, eu falava pra turma, né? Eu já não falava mais nada, eu falava, valeu. Mas você foi de um estímulo enorme pra mim, enorme. Você fez 70.3 Maceió, o 70.3 Rio também é muito legal. Eu fiz desde o primeiro. E o primeiro, a gente corria na prainha, ia pra prainha correr. E eu, até pra entrar nesse ritmo que você falou de flow, né? Quando acabou a prova,
um amigo meu falou pra mim, falou, meu, você viu a vista lá de cima, quando a gente subia na prainha lá em cima? Eu falei, meu, aonde tinha essa vista? Ele falou, não, lá no final. Eu falei, meu, eu não lembro de nada, eu lembro de ter corrido, e foi um dos melhores meios que eu fiz, assim, foi super bem. Mas eu não lembro de nada. Eu falei pra ele, depois eu vou lá, vou pegar o carro amanhã e vou lá ver essa vista, mas hoje eu não lembro de nada. Esse é o lugar pra quem mora aqui, a gente pedala, vai até lá e tal, pra fazer os pedais aí, é um lugar que a gente para pra tirar foto. Que tem a vista, tem um mirantezinho ali, a galera para pra foto na prainha lá, no topo ali. Mas certamente tá em flow, né, vai embora. E pá. No momento da bike, assim, dos 45 iniciais, eu confesso a você que eu vi muito pouco, assim, de coisas externas. Mas, eventualmente, alguém passa, vi, pô, Bernardinho, não acredito, maluco, tira foto comigo, pô, negócio ali, vamos lá, né? Mas tem algumas experiências maravilhosas. Agora, vocês estavam falando, Bernardinho, de self-talking, eu tenho um negócio que eu sempre usei nos Ironmans que eu fiz, depois que você nada e pedala, você sai pra correr, você ter que encarar 42 pela frente ali é duro, né? E aí eu aprendi um negócio, acho que foi o Wagner até que me ensinou, ele falou, Serginho, vai quebrando a corrida, engana a tua cabeça. Tamo no primeiro 10, tamo no quilômetro 1 do primeiro 10, acabou o primeiro 10, vamos pro 2 do 10, e a gente vai picando a prova, engana. Quando tá faltando, você tá no 38, você fala assim, pô, mas agora só faltam 3 km com aquela voltinha ali do parque que eu sempre faço. Então você vai alimentando, né, e quando você vê, foi. Também são técnicas aí. Perfeito. Quando me passaram um pouco, né, como é que era a dinâmica em Maceió, e aí a corrida que eu particularmente mais sofro, machuco, etc, eram 3 voltas de 7. Então, né, o que o Wagner propôs, ficou muito óbvio, olha, vai aqui, uma boa volta de 7, vamos lá, outra. E é interessante, aí vocês me corrigem se estiver errado, quando você sai, e na transição acontece isso direto, você sai da bike, né, como eu parei lá há muito tempo e depois dei o gás e tal, você sai da bike, você sai meio rápido, né, a tendência é que você tem que dar uma segurada, né, você tá num pace, para cara, isso aqui vai 21, esquece, volta aqui, segura, ainda sai no meio da galera, né, ai, eu falei, pô, agora vai sprint aqui, né, então a primeira coisa era controlar, para não machucar, para completar, para fazer, etc e tal, né, e tem esses tênis também de placa de carbono. Olha, tem 2 coisas. Você veja o ignorante do tema, né? Eu nunca imaginei que o tal do vácuo na bicicleta fosse de verdade. Falei, cara, desculpa, os caras de bicicletinha, vácuo. olha o Peba, como é que é. Há um tempo atrás, eu fui lá com o cara, o professor do spinning, me levou para pedalar, e depois vai dar uma bicicleta, vamos pedalar. Aí nós vamos pedalar, pô, na orla cedinho, tem a galera do Walter Tuch, se tornou meu amigo e treinador, pedala na orla e tal, aí, pô, vamos lá, encaixaria, pô, aí, pô, vai ter uma medalha de ouro aqui, eu fui lá atrás, quietinho, continuo lá atrás quietinho, né? Prestando atenção danada, falo pouco lá. E fico ali. Aí, caramba, eu falei, eu olhei no computadorzinho, 40. Peraí, cara, não dá pra andar nessa. Eu, pela primeira vez, eu senti real. Sem morrer, eu andava com os caras, vambora. Aí dei uma volta, deixa eu sair, que eu não sou da turma aqui, eu não quero também que o pessoal, pô, os caras fazendo aqui, né, tal. Fui lá pra montanha, fiz o que tinha que fazer. E depois no treinamento eu falei que, poxa, o quanto isso é verdadeiro. Claro, depois você vai ver aventura, etc e tal. Os gregários estão ali para isso, para proteger o cara e que ele, né, conserve energias, né? Então tem uma série de situações que acontecem e que eu fui aprendendo com o tempo, que eu falo, caramba, isso é real. Isso aqui acontece isso, né? Tinha outras coisas mais que eu não tinha noção de que o quanto isso eram. As placas de carbono. A menina, cara, tem que comprar um tênis desse. Não comprar tênis, tem meus tênis aí, eu ganho muito tênis aqui ali, vou nessa. Teu pace vai melhorar tanto. Eu falei, 4%. É verdade, cara. Aí ela falou, eu tô correndo a 5,40, vim pra 5,20 e eu não melhorei nada, foi o tênis. Né? E realmente aí o tênis, aí fui lá, né, correr e realmente o meu pace ficou um pouco melhor. Porque tem muita tecnologia embarcada nessa história, né? E é verdade. Eu imagino vocês fizeram triatlons, né, 1000, a tipo de bicicleta que era, o tipo de tênis que era, o que é que seja, o quanto isso agregou e trouxe de componente, né? O vôlei tem as vantagens, né? As pequenas vantagens, né? Mas me fala uma coisa, Bernardinho, a gente, assim, eu sei, eu já li teu livro, já ouvi palestras tuas, você falando várias vezes, eu sei do nível de exigência que você tinha, né, com os seus atletas ao longo de toda a história do esporte aí. Como é que é esse nível de exigência com você mesmo? Nos teus treinos, você também se exige muito? Ou você consegue, hoje em dia, levar o esporte mais, assim, for fun? Como é que isso é pra você? Mas você sabe como é que eu consigo ter fun? Quando eu faço uma coisa bem feita. Não dá pra fazer, vamos lá, tudo bem. Eu não me divirto. Não é que eu, sabe?
vou fazer. Não, olha, um pace bacana, justo, dentro de uma possibilidade legal, me sentindo bem, completei bem. E outra coisa, fiz o treino. E aquela história, aqui no Rio, para você pedalar, o pelote começa, quando é no aterro, PCC, começa lá, 4 e pouco, nem tá lá. Porque vai até 5h30, então tem que sair de casa 15 para as 4. Não sou tanto do aterro, já fui várias vezes, mas eu sou mais da orla aqui. Então começa 4h40, começa. Então, quando tá na programação e eu não vou, aquilo pra mim, cara, assim, eu falhei. Assim, porque... E não me sinto bem. Né? Porque nem todo dia se acordar, meio escuro, não sei o que lá, vamos. Agora, quando eu vou, e assim, eu vou... Claro, tem um jogo do time às 9h30 da noite. Acabou meia-noite, não dá para as 4 da manhã. É até perigoso, em todos os sentidos, tá, né? Então, eu tenho uma bicicleta em casa, aí dou o gás aqui na hora que for, eu vou fazer. Cumpro, né? Mas quando eu tenho a possibilidade de fazer, eu quero. E me sinto muito bem, sabe? Como é que eu posso exigir a disciplina dos outros quando eu mesmo vou levando? Eu não me sinto... Acho que você falou a palavra aí, disciplina. Era isso que eu ia falar. Isso é disciplina, porque essas pequenas conquistas exigem disciplina. Toda. Vou dizer para você o seguinte. As pessoas falam, né? Palestra para falar, motivação, Bernardinho vai motivar. Eu não motivo ninguém. Eu posso dar um pouco de oxigênio para alguém que já tem uma chama lá dentro, né? Mas a grande saída dessa história é a disciplina. E a gente tem que treinar a disciplina. A disciplina é treinável. A história de arrumar a cama de manhã, do livro do Almirante McRaven, do Arrume a Sua Cama, né? Eu cumpro a risca. Todo dia pelo menos arrumo a cama. Acordei às 4 e lá, 4h05, a cama tá pronta e nós vamos para a luta. Porque é para treinar realmente isso, entendeu? Eu me incomodo quando eu falho nas minhas... Eu não negocio muito comigo mesmo. Então isso é uma coisa que até que é complexa. Quando eu digamos, de alguma maneira, eu perco para aquelas minhas... Eu me sinto mal. Eu falhei na missão. Eu não estou construindo alguma coisa que seja legal. Então, assim, disciplina é a palavra-chave dessa história. É disciplina e resiliência. Isso é para qualquer atividade, né? Empreendedores, disciplina e resiliência. Por que resiliência? Porque nós vamos ter nãos. Você vai se machucar, vai ter um problema mecânico na prova, você vai ter um não de um patrocinador, N coisas vão acontecer, N nãos diversos vão acontecer. Como é que se lida com eles? Ou aprende. Naquele meio lá de Maceió, eu estava buscando uma vaga, não consegui, fui mal. Por que eu fui mal? Não, porque o vento, não, porque... Desculpa. Quando eu começo a ver esses... Eu leio. Não, porque pegaram vácuo. Não, porque não sei o que lá. Desculpa, Você não tem nenhuma responsabilidade na história? Tá tudo externo, tudo apontando o dedo? Você não aprende quando você não assume responsabilidade, não é verdade? Olha, eu poderia ter corrido melhor. Por quê? Porque eu não corri melhor. Né? Será que eu poderia ter pedalado melhor? Por que eu não pedalei melhor? Né? É olhar para o espelho mesmo. O que eu posso fazer? Posso fazer. E se tem uma coisa que gera esse senso de merecimento, que na hora do vamos ver, se você não se sentir merecedor, você larga. Só tem 2 tipos de dor. Disciplina ou arrependimento. Ponto. Tá lá sofrendo. Se eu tivesse treinado um pouco. Assim, já foi. E você... né? Então não tem jeito. Ou abraça a dor de disciplina, ou você vai se arrepender. Tá aqui o cara mais disciplinado aqui, né, Wagner? O Betão, né? O Betão é o nosso... Já... Olha, eu sou suspeito pra falar, mas o Betão acho que já foi mais. O Betão, ele tá navegando por outros mares nesse momento. A gente fez um... não vou falar de mim aqui com o Bernardinho aqui presente, né? Mas, eu já tô no triatlo faz 25 anos, Bernardinho, então já faz algum tempinho. Então, apesar de ter essa cara de novo que eu tenho 45. Cara de novo foi demais, Betão, para, Betão. O que eu ia falar, que a gente tava falando aqui antes, é muito difícil, a gente já falou isso algumas vezes aqui, é muito difícil uma pessoa que é organizada para fazer esporte, vou falar um pouco do meu caso, que faço triatlo há 25 anos, que organizo o meu dia, minha semana, e o meu trabalho, com a minha família, com tudo dentro disso, você não ser organizada nas outras coisas da sua vida. Se você é organizado para fazer esporte nesse nível, você é organizado no seu trabalho, você é organizado na sua vida. Não existe essas duas personas, né? O cara super disciplinado para fazer esporte. E o resto? Não, o resto ele é uma desgraça, o resto ele não faz nada. É muito difícil você viver muito tempo com essa dicotomia assim, né? É muito difícil. Você falou uma coisa espetacular. Porque eu sou um cara muito disciplinado, não tão organizado. A prática do triatlon, né? Dessa nova atividade do triatlon, que exige, para mim, no 70.3 já é, porque, confesso a vocês, eu vou aqui em off não existe aqui, vai sair lá. Eu adoraria, seria um sonho realizar um full, mas a minha vida hoje, eu não tenho capacidade de encaixar
uma rotina de treino que me permita fazer, porque aí você vai realmente precisar de um volume, de uma carga horária de trabalho que eu hoje na minha vida não tenho como, em função das N atividades que eu tenho. Então o 70x3 é um desafio muito bacana, um cara que começou recentemente, com certeza, e com sequelas que a carreira do esporte me trouxe, 2 tendões de Aquiles operados, uma série de questões que o vôlei, legados de uma carreira de vôlei, onde nós éramos cobaias lá atrás, né, numa geração de prata, quando surgiu lá, né? Então, assim, agora, o triatlon me obrigou a ser disciplinado, mais organizado, porque eu tenho que encaixar a família, eu tenho que encaixar o trabalho. O pessoal foi na quinta-feira para Maceió, prova no domingo. Eu só consegui ir na sexta, porque eu tinha que trabalhar na quinta. Mas fui fazendo, ajustando, dentro da minha possibilidade. O ideal seria poder chegar lá, descansar um pouco mais, aquela coisa toda e tal, entendeu? Mas eu vou tentando, né, dentro do possível, fazer aquilo ali. E, obviamente, eu tenho aqui em casa, em função do trabalho ser... Porque o meu trabalho não é um trabalho, né, 9 às 5, eu tenho jogo, eu tenho palestra, tenho mentorias, então os horários não são muito fixos, né? Eles oscilam durante a semana e o mês, mas programo dentro daquilo, né, que está agendado. Então às vezes não dá para eu ir às 4 da manhã pedalar, mas aí tem que ter a opção do rolo, da bike, que seja dar o gás aqui, aí a corrida vai. Né? A academia está fechada, está chovendo muito, tá ruim o tempo, tá, o que é que seja, estou meio dolorido, então já estou providenciando uma esteira para botar aqui embaixo também, para que eu possa não falhar naquilo, mas ajustando dentro da minha rotina. Então, quando eu fui para lá, eu convenci as meninas a ir, e as meninas adoraram. Eu tenho uma de 20 e uma de 12. E elas já estão, assim, vamos fazer a próxima prova? Então, qual é a ideia? Encaixar uma viagem com uma prova. A pequena já falou, eu vi que tem uma na Flórida, vamos para Disney, né? Eu já queria logo encaixar. E eu treinei uma semana, eu consegui uma semana de férias. Férias são coisas que eu não tenho muito. E aí eu fui para Disney um mês e pouco atrás. Eu tinha que continuar treinando, né? Só tinha uma prova ali, cara, não ia fazer. E aí tem um amigo meu, Gracindo, que tá morando lá em Orlando. Já conheci aqui no Rio, tal. Fazia. Eu ia pedalar com ele, comecei a lá correr com ele. O problema não era os treinos da manhã, não. Eu acordava às 6 horas e ia fazer tudo isso. Às 9 horas eu estava de volta no quarto para acordar as meninas e ir pro parque. O problema era aguentar o parque depois do dia inteiro. Cara, as pernas moídas, em pé com as meninas lá. E assim, vamos na montanha-russa X. Eu ia em uma, descansava a outra. O meu foi intervalado. Elas iam em todas, entendeu? Treino intervalado. Você sabe de uma coisa, Betão? Essa questão do triatlon e disciplina e organização, eu acho que tem um momento que a demanda do triatlon referente a treinos, de encaixar isso no teu dia, torna obrigatoriamente você uma pessoa mais organizada. Não tem como. Como que você faz para encaixar 2, 3 treinos durante o seu dia, trabalho, né, família? Então, assim, se você não for extremamente organizado com as suas coisas, sair com a sua lancheirinha no dia anterior, com as suas coisas que você tem que comer, os seus géis, enfim, o que for, entender o horário que você tem que sair cronometrado para estar na piscina, né, antes ou depois do treino, enfim, o que for, você não consegue ter um resultado no médio prazo. Então, assim, eu queria até saber, agora eu vou perguntar para você, Betão, você acha que essa sua disciplina veio referente ao triatlon ou o triatlon, como que é isso assim na sua cabeça? Porque eu acredito que o triatlon que te trouxe muito isso, é o triatlon que traz muito isso, essa organização, de certa forma. Pode ver que o Bernardinho falou, me tornei mais organizado. O triatlon, só para o Betão dar, porque conhece tudo, eu me tornei muito mais, eu digo assim, tô aprendendo ainda, porque tem coisas que eu não sabia. Sabe, o pré-treino, um gel, não sei o que lá, eu esqueço, eu não sei, porque tá entrando ainda na rotina. Eu saí de um treino do time de vôlei, às 7h30, para ir pra academia, e o nado livre na academia de 8 às 9, né, eu tenho que chegar lá, então tem que estar tudo organizado. E eu me perco às vezes, porque ainda não sei, tô me organizando, ainda não sei me programar tanto quanto, obviamente, o Betão tem 25 anos de triatlon, ele já tem tudo no esquema. Mas a minha ajudou demais. Pô, Betão, fala eu vou anotando aqui, você fala, eu vou anotar, diga lá. Não, na verdade, a minha organização, eu acho que vem do meu pai. Porque o meu pai é neurologista, né, professor universitário, e é médico, e meu pai é um dos maiores especialistas do mundo aí de mal de Alzheimer, né, sempre esteve com a gente, sempre fez esporte, sempre trabalhou muito, sempre estudou muito, e meu pai sempre foi muito regrado com o horário, com as coisas de fazer, e aí a gente acaba pegando, né, porque meu pai sempre falava, ó, eu vou estudar até tal hora, depois a gente joga bola. Então ele estudava até tal hora, a gente jogava bola, aí ele voltava, estudava mais um pouco, e eu comecei a fazer isso com a minha vida, né, e o fato é que como eu comecei a fazer triatlon muito jovem, com 21 anos, né, mais ou menos, eu não tinha, a minha vida era o quê? Era estudar e fazer triatlon, então era muito mais fácil organizar, né, então eu organizei os meus horários, e aí eu fui organizando a minha vida em volta disso, né.
Então hoje eu tenho meus filhos, tenho a minha esposa, tenho meu trabalho, mas os meus horários continuaram praticamente o mesmo. Você vê, faz 25 anos que eu nado segunda, quarta e sexta e corro segunda, quarta e sexta, pedalo terça e quinta, faço musculação de terça e quinta e faço meus treinos de transição no sábado e o longo de domingo. Serginho, que vida chata. Não, Que vida chata. Eu tenho um comentário em relação. É muito o pai bom, dele, cara. o pai dele é neurologista, maior especialista em mal do Alzheimer. Uma pergunta que eu ia fazer. Porque uma das coisas que eu leio, que vejo, que uma das formas de você criar novas conexões cerebrais e tal, é exatamente você quebrando essas rotinas, né? Dando os mix aqui, aquela história de escovar com a direita, escovar com a esquerda, né? E de repente fazer. Criar novos engramas, né? Não, mas aí você. Mas você faz, por exemplo, mas você tem coisas que. Você tá sempre lendo um livro diferente. Eu tô com meus filhos aqui, cada hora eu tô fazendo uma coisa. Por exemplo, é que eu falo, eu chego do treino no fim de semana, às vezes, pô. As férias também ele varia bastante, né, Ele Wagner? varia. As férias. Eu já peguei As férias. assim, Conta quando eu pro vou lá Bernardinho pra também. Orlando. Você tem 25 anos de Bernardinho. teatro e quantos anos de Disney? Ele acho que tem Betão? 12 ou 15 anos de Disney, ou seja, ele é sócio, chamam ele pelo nome, entendeu lá? É assim que funciona a vida dele. Eu vou pra lá também, com o time dele lá. Você imagina essas crianças, como vão ficar quando crescer? Teve uma época do Ironman aqui, teve um dia que a gente pedalou 170, correu 10, eu cheguei em casa, peguei meus filhos pra ir pro jogo do Corinthians, porque é longe pra caramba. Aí vale, né? Porque aí é outro nível de Disney. É Mas um tem Disney que diferenciado na Zona Leste de São Paulo. Vamos respeitar. Acho que é uma organização que a gente vai fazendo, né? Mas não tem... Eu acho isso uma coisa, tem vários artigos sobre isso, recente, né? Sobre a questão dos profissionais. O quanto o triatlon, praticantes do triatlon, Ironman, etc., pessoas, né? Personas Ironman, quanto isso agrega no currículo da pessoa, né, profissionalmente. Eu tenho exemplos de pessoas conhecidas que, numa seleção de emprego, acabou sendo escolhido por ser um Ironman, ser um praticante dele, ou seja, é uma pessoa que tem certamente algumas qualidades, algumas ferramentas desenvolvidas pela prática de um esporte como esse, da disciplina, da resiliência, da organização, né, do comprometimento com alguma coisa. Enfim, na boa, por mais que o cara seja um talento monstruoso, e sabe, há vários talentos, pessoas que são mais naturalmente dotadas para, cara, se não tiver, né, um mínimo de disciplina, não vai fazer, né, não vai. Isso é... E uma coisa muito importante, Bernardinho, que você está falando sobre a disciplina, né? A disciplina, ela envolve aí o processo, né? Existe o processo, e o processo, ele é longo, e o resultado, ele é demorado. Né? Uma coisa é você executar um treino e falar, poxa, tô me sentindo bem. Outra coisa é você realmente entender ou absorver a repercussão daquele treino no seu organismo ou diversas sessões de treino que vão gerar um resultado só lá na frente. E nós sabemos que hoje em dia, com essa questão, a geração Google, vamos dizer assim, nós queremos muitas vezes o resultado muito rápido. O amador, ele não entende muito isso. As pessoas, de forma geral, hoje têm as coisas muito fáceis. O imediatismo. O imediatismo. Eu queria saber o seguinte, você chegou a lidar lá atrás, por exemplo, com alguns atletas que tinham esse imediatismo, como você gerenciou isso? Porque no mundo amador, eu sou técnico hoje em dia de atletas amadores, a gente tem aqui 500 atletas na nossa mão, e a gente tem todos os tipos, né, de atleta, e muitas vezes eles não olham para trás, momento atual e aonde eles querem chegar. Eles começam a olhar para os pares. Isso é um erro tremendo, né? E aí é difícil de lidar essa situação porque a comparação existe. Eu queria saber se quando você treina, você percebe isso também nos amadores e se lá atrás você já vivenciou isso com atletas que estavam caminhando para o alto nível. Acho que essa é uma reflexão, né, muito bacana que você está fazendo, porque como treinador, né, eu treino ainda uma equipe feminina, eu tenho muitas jovens, 16, 17 anos, tem meninas. Tem uma que jogou comigo até ano retrasado, foi para a Turquia, foi vice-campeã olímpica, jogou comigo durante tinha 16 anos, e tem jogadores de 40 anos. Eu tive geração lá atrás que eu dirigi e gerações mais recentes. Mesmo nesse intervalo de 20 anos, não é uma coisa tão longa assim, você vê a diferença, porque o mundo mudou. O imediatismo, as comparações de redes sociais, tudo isso vai condicionando as pessoas, né? Você falou uma coisa, a mais importante de todas, que as pessoas têm que entender. Nossos atletas, sejam eles seus atletas amadores de triatlon, sejam meus atletas de esporte, de vôlei, ou o que quer que seja, que o fruto positivo do processo, que exige disciplina, ele é o fruto de um processo acumulativo. Não é assim, poxa, o projeto verão, vou ficar fortão no verão, ficar bonitão, fui na academia hoje, malhei pra caramba, voltei pra casa olhando no espelho, nada, óbvio. No dia seguinte eu fui de novo, malhei muito mais forte ainda, voltei dolorido, não consigo levantar e sentar, mas zero no espelho de novo. É como uma dieta. É consistência. Consistência. E você tem que treinar. De novo.
Já o hábito ruim, a recompensa é imediata. Pô, tô morrendo de sono, não vou levantar hoje. Você toca aí botãozinho soneca, eu sempre falo isso. Mais uma horinha, que horinha maravilhosa. Foi a melhor hora do dia. A recompensa é imediata. Você tá de dieta. Mas aí, poxa, eu tava aqui e tal, no final você vira um sundae com cobertura de chocolate. Eu mergulhei no sundae. A recompensa é imediata. Já aquele resultado que ele quer ver, a melhora do pace dele, a melhora, né, da velocidade lá, o que quer seja, que ela requer tempo, consistência, o processo, a disciplina, é processo. E o quanto isso é duro, porque... E aí a gente está... É um outro tema que certamente vocês devem estar debatendo aqui, né, porque tem tido casos, estamos ouvindo casos de que os amadores se dopando. Por quê? Buscar o atalho. Essa é uma das coisas mais absurdas que a gente pode imaginar, né? A pessoa para performance. Posso até imaginar que alguém que de repente tenha tomado um corticoide qualquer por causa de uma dor, aí eventualmente aconteceu isso, mas eu falo quando há o dolo, né? A pessoa ela quer melhorar e busca um atalho dessa natureza, não vive a essência desse esporte. Para mim, a beleza desse esporte é essa essência do processo, sabe? Você correr, né? Você sair do pedal e fazer uma transição 170, mas corre mais 10. Cara, o quanto isso, cara, é bacana, é prazeroso, é interessante, é desafiador nesse sentido de, cara, tô vivo, tô fazendo, tô realizando, né? Tô vencendo etapas importantes. E o quanto isso agrega na sua vida de lidar, porque o esporte em si, ele tem as frustrações, ele tem as dores, ele tem os momentos que você está bem, não vai treinar bem, ele tem ali alguma coisa, aquela série que você queria fazer num formato que você fez semana passada e não compreende que seu corpo não é o mesmo, ou que você dormiu mais ou menos, se alimentou melhor ou pior, e que naquele dia não vai sair, e você tem que lidar com isso. Essa lição que o esporte dá, eu acho difícil nós encontrarmos em qualquer outra esfera de vida. Não existe. Entendeu? Então, isso é o bacana, né? Porque te obriga a entender o próprio corpo. E o corpo, o ser humano, trabalha, a máquina trabalha numa velocidade que é diferente do que o Google, o celular que a gente tem na mão e etc. E o que eu vejo, assim, hoje em dia é as pessoas querendo um resultado a mais fazendo algo de menos. Não é? O esporte e o triatlo, mas o esporte em geral, ele te ensina a lidar com os seus limites. Meu limite é esse. Eu vou aqui e vou tentar empurrar, mas para isso eu tenho que treinar, trabalhar, fazer, né? E eu acho que assim, o triatlo eu vejo como um dos esportes que tem muito forte essa essência, porque ele requer realmente... Eu ser um atleta de vôlei amador, que eu vou jogar eventualmente, participar de um campeonato amador com meus amigos aqui ali, ok, ele vai exigir, mas sabe, 2 vezes por semana você vai lá e faz uma musculação para proteger um pouco as articulações, e ok, nós vamos jogar, né? Não falando dos profissionais. Um beach tennis é um belíssimo esporte, porque ele é relativamente fácil você jogar, não é jogar num altíssimo nível, tá? Aí vou participar com os amigos aqui e tal. Legal, desculpa. Qualquer nível, né, do pébal galáctico, né? No triatlo, você vai completar um triatlo, ele requer sacrifício, vai ficar 6 horas, 7 horas, vai bater o recorde lá com 7 horas e pouco no full, mas vai chegar com 13, 14, que espetacular. E completou, e chegou lá. E requer o quê? Uma carga de trabalho, de resistência, de resiliência. O fato é resiliência, a vida é um processo de resiliência, né? E o que eu digo isso, que me impressiona nas novas gerações. Eu fiz um teste na universidade, né? O Sérgio estava falando que eu sou economista de formação, eu dou aulas na área de empreendedor. Eu compartilho experiência, eu não sou professor, mas estou lá como professor, onde eu me formei na PUC do Rio. Eu fiz um teste, eu chamo de Dinâmica McRaven. E os alunos têm que fazer um pitch para mim. Eu quero saber do meu atleta como você fizesse, né, o questionário para os seus atletas, Wagner. Qual é o seu ponto forte e qual é o seu ponto fraco? Beto, qual é o seu ponto forte e qual é o seu ponto fraco? Ah, não, eu sou disciplinado, eu sou organizado, tal, legal. Qual é o seu ponto fraco? O primeiro ponto forte é que você vai trazer, agregar de valor, o que você tem bacana para trazer. O seu ponto fraco é humildade e autoconhecimento. O que você tem que melhorar? 35 alunos, tá? Uma das últimas turmas, pontos fortes foram 30 pontos fortes. Pontos fracos foram só 2. Para mim, representam uma geração. Alunos de 18 a 22 anos, 21 anos, tá? Falando agora, ano passado, né? Pré-pandemia, 2 anos atrás. Um semestre pré-pandemia. 2 anos e pouco. Eu não sou disciplinado, professor. Procrastino. Não gosto de processo. Prazo, então, nem pensar no meu tempo. Tudo é... Não. É como cobrança, não. Não gosta de ser pressionado, exato, né? Disciplina, eles assumiram. Segundo, lidam mal com as frustrações. Primeiro, não que levam, não querem mais. Ah, não. Opa, o que acontece? Eu estou jogando aqui. Morri? Ah,
Start again, né? Reinicia o jogo. Ali não tem. Vai. Furou, segue. Tá doendo. Vai também. Né? Não vai, vambora. Vai. Então, e aí eu fiz uma proposta, né? Vamos treinar? Eu sou treinador, vamos treinar? Né? Disciplina. Primeira coisa, chegou na aula, 2 horas de aula. Desliga isso aqui. Aí falar pro menino, 18, 19 anos, pra desligar o celular. Crise de abstinência, começa a tremer, começa a ter calafrio. E você conseguiu essa proeza? Rapaz, olha, tá melhorando, mas é aquela história, tudo é um processo. Mas vou dizer pra você. Aí, na primeira turma, eu descobri que a nota, uma parcela da nota é em participação. E aí eu disse, se pegar no celular, o pacto é o seguinte, a parcela de participação é 0. Tá tudo certo? Aí um falou, mas professor, isso não é justo. Eu sei que não é justo, mas a vida não vai ser sempre justa. Não é verdade? E é melhor aprender aqui do que lá fora. Pô, o Betão se preparou para fazer o full lá, chegou super bem. Furou o pneu. Pô, isso não é justo, preparei tanto. Mas não é justo, mas é a vida. Troca e segue lá. E a resiliência, né? Mas é isso, é isso, né? E é duro, às vezes. Tem um episódio que eu queria, a gente escuta, né, que virou uma lenda, e a gente fala muito tá falando muito sobre foco, sobre, né, que parece que em 2003 você estava numa viagem super desgastante, né, 20 e tantas horas, e é verdade isso, você arranjou um lugar pro pessoal no meio de uma conexão de um voo, falou, não, pessoal, vamos lá, vamos treinar, né? Não vamos ficar conta pra gente essa história que é maravilhosa, né? Isso aí a gente tem que fazer no Ironman um dia quando acontecer isso, o pessoal botar eles pra treinar no estacionamento. Vou dizer pra você, eu tenho algumas histórias dessas. Meninas lembram de histórias que eu já esquecia, jogadores da seleção feminina, masculino também. Mas uma das célebres que o folclore foi no estacionamento. Nós chegamos na Holanda, tínhamos feito conexão, umas 16, 18 horas de voo, chegamos lá, nós íamos treinar, não tinha ginásio pra treinar porque era feriado na Holanda. E os jogadores já, não vai ter, e eu aqui. Desceu do ônibus no hotel, cara, o hotel tinha um estacionamento enorme, aí veio a lenda do estacionamento. E nós fomos treinar no estacionamento, todos de bico, treina. Aí um dia eu fui dar uma palestra em São Paulo, tava lá, e aí eu não contei de algumas. Nós tivemos que ficar 3, 4, 5 horas no aeroporto, e tinha um pedaço assim, chegava no aeroporto, tinha um lugar grande, amplo e tal, e quase fosse uma pista desativada. Era um cantão que você estava aberto, você podia sair assim, e não tinha nada com as operações. Porra, olha aquele espação lá. E levei as meninas para bater bola lá. E estavam todas loucas. Bora. E vambora, entendeu? Porque uma das nossas atribuições, muitas vezes, é tentar convencê-los a fazer algo que eles não querem fazer para conquistar algo que eles querem conquistar. Então, por aí. Mas eu fui dar essa palestra em São Paulo. E eu não contei, por algum motivo, não falei dos treinos, né, folclóricos aí, aqui e ali. E aí alguém perguntou, mas aquela história do estacionamento e tal, como é que é? Isso é papo, né, Bernardinho? Eu fui falar e a senhora, posso falar? Uma senhora estava lá na plateia, eram 500 pessoas. Eu falei, por favor. Não, mas eu quero ir aí. Não, venha cá. Aí a senhora foi lá. Quero contar uma história. Eu estava em 2016, ano da Olimpíada. Nós jogamos a Liga Mundial antes da Olimpíada em 2016. E teve uma etapa no Rio, até na Barra, onde eram alguns daqueles ginásios que as Olimpíadas aconteceram. E nosso jogo era um jogo contra o Irã às 2 da tarde. E não tínhamos ginásio para treinar pela manhã. E o horário era meio complicado para você jogar às 2 da tarde. Vai treinar que horas de manhã? Você não consegue repousar, se alimentar direito para um jogo tão cedo. Você entrar na quadra 1 hora para começar a aquecer e jogar as 2. Ok. Só que nós tínhamos um estacionamento no hotel, onde nós estávamos. Nós estávamos, né, concentrados ao lado do Rio Centro, tem um hotel grande ali. E ela falou, então eu estava lá num evento no Rio Centro, hospedado ao lado do Rio Centro, fui dar uma volta de manhã com meu marido, lá na ciclovia, fui lá caminhar com ela, fazer o meu jogging e tal. Quando eu tô voltando pro hotel, eu vejo umas bolas pra cima e pra baixo. Eu fui lá ver o que era. Tava lá o Bernardinho com o time treinando. Eu falei, olha, galera, não paguei a senhora pra falar, ela veio aqui contar o que ela viu, não é folclore, a gente faz. O que é aquela história? Digamos o seguinte, a tua bicicleta não chegou na viagem, você não tem lugar pra treinar a bicicleta, você vai na academia, tem lá uma bicicletinha estacionária lá, ou na academia do hotel. É o ideal? Não, mas é minimizar perdas. Você vai fazer algo que vai gerar algum tipo de atividade, você dá um estímulo qualquer, que não é o ideal, mas é o que você tem. E eu tenho alguns mantras que são, para mim, fazer o melhor com o que você tem naquele momento. E a frase é de um mentor do Tom Brady, que é um cara que eu admiro muito, campeoníssimo do Super Bowl, do futebol americano. O tutor dele dizia para ele o seguinte, quando ele se lamentava na universidade: Don't complain, don't explain. Não reclame, não se explique. Just show up and do your best. Apenas se apresente e faça o seu melhor. Ah, mas por quê? Eu não quero saber.
Vai e faz o seu melhor. Simples assim. Tem uma frase muito boa que eu gosto de falar pra eles, que existe o real e existe o ideal. Às vezes o ideal se separa muito do nosso real. Não tem como. E você tem que fazer com o que tem, né? E é bem por aí. Agora eu queria fazer uma pergunta que é até um pouco pessoal, assim, no que se refere a técnico e professor. Eu, quando assisti alguns jogos, né, eu via, tanto masculino e feminino, uma energia sua ali na borda de quadra, que às vezes assustava. Para quem é de fora, assusta um pouco aquela energia, o formato de falar e se impor. Mas que se é necessário, em algumas vezes, para mobilizar o atleta. E isso é totalmente compreensível. Agora, hoje em dia a gente vive ainda aquela questão do técnico raiz, vamos dizer assim, naquele formato que você se colocava ali, o professor. Você consegue ver essas diferenças e como o seu técnico te trata? Como técnico ou como professor? Olha, o que se vê na quadra é o meu dia a dia no treinamento. Então, assim, aquela forma é uma forma com as quais os atletas estão habituados na energia, vamos, troca, tal, estimula, cobra, faz e tal o tempo inteiro. E essa coisa de cobrança é uma história muito interessante, né? Você vai cobrar de um atleta seu que ele faça algo que ele não tem capacidade de fazer, você não vai cobrar. Você só cobra quando você acredita na capacidade dele. Ele tem condição de fazer isso, eu vou cobrar dele, ele pode fazer isso. Então a cobrança é o reconhecimento da capacidade. Não adianta, o Walter falou, Bernardo, você vai correr a tanto, ele tem toda, né? Eu nem sei como é que vocês têm essa capacidade, olha, isso aqui é bacana pra você e tal. E ele deu pra mim, olha, isso. Não foi uma cobrança, ele botou ali, vamos buscar, que você tem condições de fazer. Beleza. Então, a partir desse pressuposto que eu cobro porque eu acredito, eu sempre falo aos jovens, olha, se preocupe quando eu deixar de cobrar. Pode ser que eu tenha deixado de acreditar em você. O Walter me trata como um atleta, como aluno, ele tal, e bronca, e faz, e quer saber que feedback, como é que foi, não foi e tal. E, cara, eu adoro isso. Quero ser isso, não quero, né? Eu não sou. É o que funciona, é o que funciona. E eu estimula. Samuel, né? Mas eu vou dizer pra você, em relação ao que era, né, como eu agia, como a nova geração, né, eu imaginava lá atrás, pois ganhei muitos títulos, era o cara, tal, que os jovens cheguem e se adaptem a mim. Mas não é assim. Pessoas diferentes, bem tratadas de forma diferente. Os princípios são os mesmos, os valores são os mesmos. Mas provavelmente o Bruno, que tem 35 anos, meu filho, é tratado de uma forma diferente da minha filha de 12. Os princípios são os mesmos, de respeito, honestidade, coerção, tal, isso não se muda, mas o mundo é diferente, entendeu? Nós vamos naquilo que é. Então, assim, e o meu filho me disse isso em 2015, cara, a gente tem que, essa nova geração, ela não é estimulada apenas a desafios. A primeira geração que eu dirigi era para ser desafiada permanentemente, e eles adoravam. O cara chamava aquela geração da geração dos 300. Né, o Gustavo, aquele ruivão grandão, ele encarnava Leônidas no vestiário, né? Mas eles eram assim, é da natureza deles, né? E ele me disse, a nova geração, ela não é pior, ela é diferente. E qual é a nossa atribuição como treinadores, como professores? Tentar extrair o melhor das pessoas. Como? Identificando, você falou, se conectando. Como é que você se conecta? E o que acontece? Nós vamos envelhecendo e eles vão chegando sempre cedo. Eles chegam com 16, com 17, com 18, a gente vai indo. Se a gente não se conectar, você não sabe como estimular. Como é que eu estimulo? Vai ficar um elo perdido, né? Exatamente Fica um isso. elo perdido. Exatamente. Então, conexão, para que a gente possa entender qual é o botão que você tem que apertar. Se você cobrar demais de alguns atletas, eles vão travar. Se você, né, tem que estimulá-los. Mas tem atleta que gosta de ser desafiado. Aí vai, não, toma, entreguei, manda mais. Eu tinha jogadores assim, né? Ainda tem, né? Isso e é isso. Isso é o bacana. Mas tudo é aprendizado. E digo mais. Professores, líderes, são aprendizes da vida. Está sempre aprendendo. É uma nova geração, novas formas de treinamento, enfim, tem sempre algo novo. Eu digo para você, a gente brinca. Você tem uma fórmula de excelência de treinamento de teatro, essa fórmula ela é móvel. A excelência ela é um alvo móvel. Aquilo que era excepcional há 2 anos atrás, já não é mais hoje. É uma outra frase também que é bem legal, que a gente sempre brinca, é o seguinte, olha, se daqui 2, 3 anos vocês estiverem fazendo o mesmo treino de hoje, vocês podem sair da assessoria porque tem alguma coisa errada. Então isso é uma coisa que é meio básica, assim. E é muito legal isso, porque até com a questão de homens e mulheres, o formato que tem que lidar, e eu faço isso de uma forma mesclada, né? Tanto homens como mulheres. Eu acho que você teve períodos, né? Então, muitas vezes eu tenho problemas com alguns homens e com algumas mulheres no mesmo dia. E aí você entende que eles são parecidos, mas a forma de resolver é totalmente diferente. A gente também sempre brinca, né? Que a gente fala assim, olha, eu posso ter tido já 10 lesões, as mesmas lesões,
E tem sempre ter dado uma situação para aquele atleta resolver. Mas agora, se um atleta novo chega com essa lesão ou com esse problema, talvez todas as minhas 10 respostas não funcionem nesse momento. É muito engraçado isso, né? Como a gente tem que se reaprender e se reinventar o tempo todo. E eu acho que isso é mais ainda necessário, premente, na questão emocional. Né, as pessoas e tal. Me perguntam muito, né, da questão de treinar em times. Eu continuo treinando no time feminino e treinei time masculino, feminino. Eu nunca deixei, sempre fiz um trade-off aqui, trazia coisas de cá pra lá e tal. A grande questão, e eu não acho que é de gênero, vocês têm atletas que são mulheres e homens, têm a resiliência de mulheres incríveis, que resistem dor e fazem super atletas, eu vejo aí coisas impressionantes, e homens, idem. Assim como tem homens que mimimi e tem mulher mimimi. Não é de gênero, isso é do ser humano. Cada um tem o seu, né, e tá tudo certo. Tem uma coisa só em relação às mulheres que ao longo do tempo eu fui, né, tentando melhorar. Você nunca domina a história toda. Tem uma coisa... Ainda mais com elas, né? Com um grupo Se delas. você dominasse as mulheres completamente, a gente ia ter que fazer outro episódio. Aí tem que fazer o quê? Tem que ter um busto do Bernardinho cada esquina, praticamente. Vou dizer pra você é o seguinte, a minha percepção, isso há algum tempo, eu vim não tentar entender. A gente às vezes não se entende, como é para entender? Entender uma mulher que nós somos homens, como é que você entende uma ser humano diferente? É sentir. Tem que ter essa percepção do sentimento. Como é que chega, não chega. A gente percebe, você vai sentindo. E a mulher, ela demonstra com muito mais facilidade, né? Os sinais são muito mais claros na mulher. Ainda mais o homem do atleta. Um homem atleta, então ele é quase um ogro, né? Ele é primo do ogro, do Shrek. Não, o cara é um Iron Man. Ele não chora, ele não bebe, né? Não pode demonstrar Não fraqueza. Não, né? não Homem fala, não não fala às vezes, É, não fala de jeito nenhum. fala. Fala o que você adivinha. É. E isso que é o difícil. Porque aí você pressiona e o cara tá mal. E você não sabe, porque ele não fala. A mulher, a tendência é que ela demore, que ela não fala, ela vai chorar, ela vai estar... Mas vai fazer assim mesmo, não é que ela vai chorar e ficar mimimi, não é isso não. É que ela demonstra. Quando eu migrei do feminino para o masculino na seleção, minha primeira grande dificuldade foi ler os sinais que eles não emitiam. Entendeu? E como é que eu vou? Aperto mais? Não, seguro, faço, por quê? Que tipo de pressão eu imponho se eu não sei qual é o limite, se eu não entendo? E tem outra coisa também que eu acho legal, assim, quando a gente fala de atletas e de grupos, né? Tem aqueles que eu chamo de early adopters, sabe? Aquele cara assim, pô, Roberto, né? Pô, disciplinado, pô, faz e tal. Você olha pra ele como uma referência dentro de um grupo de atletas. Se ele começar a dar água, né? A bater o pino, atenção. Porque, né? Não é de reclamar, de fazer. Aquele outro reclama o tempo inteiro, nem olha, nem considera. Né? E a gente tem isso no grupo, né? Então o tempo inteiro ali monitorando, né? O Beto andou dando pino esses tempos aí, não. mas agora já tá melhor. Deu pininho. Depois de 25 anos também, a não, máquina... rodou um pouquinho sem óleo, né? Aí Deu uma deu pino. cansada, deu uma cansada. Não, pediu umas férias, pô, só um tempinho sem planilha, só pra dar uma... Pediu uma férias, Betão? oxigenada, Caramba, pô. você? Não, pior é que eu pedi férias, treinei pra caramba essa semana, meu. Meu Deus Eu do falei, céu. Wagner, não manda planilha não. Puta, eu treinei mais sem as planilhas do que com as planilhas. Quem encontra um amigo, o cara tá nadando, sem nada com ele, aí o outro vai pedalar, você vai junto. Ô, vamos correr amanhã, vamos. O Beto só treinei se diverte quando ele treina, então não tem jeito, né? Não, é pior que é isso mesmo. Outro dia eu tava num hotel com a minha esposa, com meus filhos, deu umas 4 da tarde, os meninos estavam na recreação, a Andressa tava, acho que tava tomando cerveja ali na piscina. Eu falei, meu, puta, acho que eu vou dar uma corrida, viu? Meu Ela falou, Deus por que vai do correr céu. agora? Eu falei, meu, eu vou, não tem nada pra fazer. Uma cerveja, Toma uma cerveja, Beto, vai pra cerveja, piscina, come um pelo amor de pastel. Mas é que era 4 horas da tarde. Vou começar a tomar cerveja 4 horas da tarde e quando for 5h15 eu tô dormindo. Tomo 2. Falei, deixa pro vinho da noite, né? Aí eu fui dar minha corridinha. É duro, cara. É um vício maldito. Ele foi viu? dar uma corridinha, ele correu 12. Aquela corridinha. Pior é que é isso mesmo. Você vai correr. Já que você sai pra correr, corre 1 hora, né? Viu? Se for pra correr menos de 1 hora, você não sai de casa. Corre 1 horinha. Aí, putz, é sempre assim. é um inferno. Dói. Eu acho incrível. Eu rio assim que eu acho incrível. Eu acho incrível, assim, tenho uma admiração por essas pessoas. Né, quando eu vejo o cara treinando, fazendo, aí o cara vai de novo e faz e tal. E aí me conectei com alguns aqui ali e tal. Ontem fui lá no lançamento da Fernanda Keller, do livro dela. Pô, vamos pro flow agora. Falei, calma, pelo amor de Deus, calma. Segura a onda aí. E foi muito legal, olha que interessante, estamos falando aqui, né? Fui lá no lançamento dela, uma tremenda triatleta, ela lançou aqui, né? E olha o outro livro que tá aqui, né? Que eu tava lendo no avião. Vocês já viram esse livro aqui? Do Haruki Murakami. Do que eu falo Chama... de corrida. exato. Aí eu comecei a ler, porque, né, eu quero poder evoluir um pouco na corrida, sabe? Melhorar, sofrer menos e tal. Então, qualquer coisa que venha, me estimule, me traga algum elemento, é bacana, entendeu?
Alguma pílula de sabedoria pro nosso convidado Por aqui? favor. Eu não posso oferecer nada, porque eu tô sem treinar faz um tempo. Eu acho que o Sofrer Beto... menos na corrida sempre vai difícil, sofrer, viu? né? Leia 10 livros. Ó, vou te passar fogo. vou te dar uma dica. Leia 10 livros e continue sofrendo. Não vai ter jeito. Essa é a dica. A gente, assim, 12, o 14. pessoal fala, quando sobe aqui a vista chinesa, aqui, né, aqui no Rio e tal, você sempre sofre. Você pode melhorar o seu tempo, mas vai sofrer. O tempo você melhora, mas o sofrimento, ele é parte do processo. Sofrimento é garantido, né? Sofrimento é garantido. Ó, o maior sofrimento que tem da corrida é que eu tava falando com o Wagner, eu já falei aqui uma vez. Eu antes de ter essas planilhas, né, Training Peaks, tudo, tinha um caderninho que eu anotava meus treinos, né? E, nossa, eu olho os treinos que eu fazia quando eu tinha 25, 30 anos, eu falo, nossa, olha que maravilha que era, agora eu reclamo pra correr Espera aqui. daqui a 15 anos, Sofro daqui a pra 15, caramba, 60, assim. você vai, espera um pouquinho, vai ver como é que vai ser Então, isso. eu vou acompanhando aqui, vou vendo, falando, nossa, como era fácil. E eu reclamava, né? Como era fácil treinar 3 horas de manhã de vôlei, 3 horas da tarde, eu passava na praia, jogava uma Não dupla. é? Problema, Dormia, no dia seguinte eu acordava zero. zerado. Eu acho que eu não treinei ontem, tô zerado. Eu acho que o Wagner me corrige se estiver errado. O grande problema da idade, eu acho que eu não vou estar errado, porque eu tenho sofrido isso na pele. Não é nem, às vezes você, pô, tá legal, você faz, executa dentro dos meus parâmetros, obviamente. O problema é a recuperação, né? Não, é. Porra. O tempo de recuperação ele é muito maior, né? E assim, é um esporte, teoricamente, por mais que você tenha corrido lá atrás, você possivelmente parou um tempo de executar um endurance, né? Pela própria rotina de vida que você estava levando e técnico, né? A gente sabe que limita um pouco. Nesse cenário, você voltou depois de um tempo e é totalmente difícil. Essa recuperação, ela não é como se você tivesse treinado desde lá daquela época, não tivesse parado com a corrida, enfim. É bem complicado. E tem um histórico de lesões aí que você falou também que, A minha poxa, pergunta pra você não é fácil também, mas né? tem solução? Eu continuo persistindo ou eu desisto, Wagner? Não, continua, pelo amor de Deus, não para. O que você vai fazer agora, a gente tem que entender o que acontece com as idades mais avançadas. Aqui a gente tem algumas alterações hormonais, a gente tem perda de massa muscular. Isso você vai atenuar, ou seja, vai te ajudar muito. Por mais que você começou agora o triatlon, o decay, né? Como é que fala? A queda, né? Vai ser muito menor do que se você ficar sentado no sofá ou só gritando com o pessoal na borda, né? Duas coisas que eu não faço no treino nunca. Nunca sento. Se eu sentar, pode dar a olhar que tem alguma coisa errada. Não sento durante o treinamento, nem durante as partidas, obviamente. É uma coisa que eu... Cara, aí você não conseguiria. Eu acho que você não conseguiria. Eu vou na palestra e o pessoal, não, vou botar uma cadeira lá no palco pra você sentar. Tá maluco? Sentar numa palestra? Não, só se tiver aquela coisa da mesa redonda, eu sento pra não ficar de andando pro lado do outro, entendeu? Aí eu já vi contando espaço, quanto espaço eu dei aqui. Ainda dou uns saltinhos se deixar. Não, mas tem que insistir. Poxa, quantos anos tinha o El quando ele fez o Iron Man em 2019? Nossa, a gente... não. Ele fez um Iron Man em 2019 já com 60 e pouco, 65, eu acho. Alguma coisa Então assim. tem tempo ainda, tem tempo. Não, tem tempo. Posso falar, daqui a pouco você vai dar uma acalmada com algumas questões, você vai pro Iron Man. Não, tem aquele Eu acho japonês, como é que ele chama? Inata? Que faz lá o Iron Man do Havaí, acho que ele tem 84 anos. O cara bateu o recorde também, é o cara mais todo ano, 87, sei lá. Todo ano ele tá lá, o japonezinho. Tem os outliers, Claro, não é, o cara não é a regra, mas é impressionante. Esse é de um outro material. O DNA dele é outro. É outro material, não é possível. É outro material, é verdade. Ô Bernardinho, diz uma coisa, no meio a gente tá falando, no meio desse meio que a gente fala hoje em dia muito que tem o Nutella, o Raiz, você se julga um triatleta Nutella ou Raiz? Você já tá cheio dos gadgets, dos equipamentos, como é que é? Nada, zero? Por exemplo, eu cheguei lá, né? Eu nunca andei numa bike clipada, não sei nem andar naquilo ali, entendeu? Mas de cara, tem uma bela bike, pô, a montanha é fácil, tem que ter um equipamentozinho também, né? Senão não dá. Mas não tem, cara, sabe como é que eu fiz? O encaixe lá do meu polar, pô, não rolou e tal, fica aqui, ó. A prova inteira aqui, vambora. Tá tudo certo, na boa. A mais, claro, peraí, profissional, porra, tá certíssimo, tem todos os caras que tem um tempo lá. Eu não tenho um ritmo legal, fazer bem, chegar bem, e, porra, tá aqui no relógio, aqui, tá tudo certo, vamos nessa. Sinceramente, é óbvio, eu gostaria muito, e vou fazer no futuro próximo investimento para, né, comprar uma bike de triatlon, que eu acho que, pô, o pessoal fala, pô, não, tal, é legal, e até para experimentar, acho que é muito legal, vou fazer, mas calma, fiz né, não sou nenhum. Aí tiver, como o Wagner falou, de repente, pô, algumas atividades dar uma acessada e poder, sabe, ter um pouco mais de tempo para pedalar um pouco mais, sabe, um pouco mais de distância, mais de tempo.
eu tenho certeza que vai ser até prazeroso. As pessoas que pedalam na bike de TT, né? Sei lá, dizem que, poxa, você sente na plana. Quando você encaixa, é maravilhoso. Quando você encaixa, Pois é vamos ver se diferente. encaixar, né? Mas demora, viu? Dói as costas no início. Demora. Puta. É mesmo? Demora aí. Não, a gente, ó, eu falo. Mas olha, deixa eu falar Você tá vendo, né? Deixa eu falar Você uma tá vendo, né? Um ali tem bico de papagaio, ali. O outro tem hérnia na coluna Não, mas toda. você sabe, Não ó, leva em ó, consideração. Mas se o Beto consegue, falar você uma vai coisa. conseguir, Bernardinho. Fica tranquilo. De todas as bicicletas que eu tive, que desde que eu comecei, a maior mudança que eu senti foi em 2006, quando eu comprei minha primeira TT. Porque até antes, aqui até antes nem existia também, né? Era só road que a gente usava, né? A gente usava road com clipe. Quando eu comprei minha primeira TT em 2006, nossa, pra mim aquilo foi outro mundo. Depois eu troquei pra outras, agora eu tenho uma bike muito melhor do que aquela que eu tinha. Mas a mudança mesmo Mas foi você sabe aquela. uma coisa interessante? Eu gosto de ver, olhar, né? E esse super campeão norueguês aí, eu esqueço o nome dele, é o Blumenfeld. Cara, eu tava vendo uma coisa interessante, né? Eu vejo a galera aquela posição super agressiva, cara, ele vai, né? Ele anda alto, Ele né? anda Manda. mais alto. Contrariando toda a aerodinâmica. Ele de contraria Contraria tudo, isso né? que eu tô falando, tudo. No peso, em É, tudo. tudo. Ele é um Mas cara fora de série. eu tive a oportunidade, eu fui ao casamento do Thiago Vinhal. Eu fiquei muito chapa dele, adoro ele, uma figura doce, bacana demais, ficou meu super amigo assim. E conheci o treinador dele lá, né? Ele é norueguês também e tal. Frank, isso, conhecido. Conversamos, maravilhoso papo com ele. E ele contando um pouco do projeto da Noruega. E aquilo me encantou porque é do esporte, né? Porque tem esse, tem ele e tem um outro jovem lá que também. Então ele contando um pouco por que tá dando certo ou não. Ele é um cara que tem um conhecimento incrível, né, da área. Eu voltei de carro lá do local onde foi o casamento da chácara para a cidade, nós voltamos juntos conversando. Cara, que interessante. Né? Eu que gosto do esporte como um todo, sabe? Uma coisa. E falando de um super campeão, né? O cara tem feito coisas. Campeão olímpico, campeão recorde aqui. Ganhou tudo, né? E vai pra Kona agora, né? Vai. E qual é? Agora vai ganhar, provavelmente vai ganhar Provavelmente vai também. ganhar também. Eu tô aqui, vocês é que vão dizer, eu tô aqui só ouvindo. Tô anotando, vai ganhar, que coisa eu A volto. gente sempre aqui faz de um volta. programa com as previsões de Kona, Bernardinho. Você foi. tá convidado para vir com a gente fazer as previsões de lá. Pra gente erra cornetar, todas. né? Pra cornetar. A gente coisa. erra Você sabe todas, que a gente mas tem. a gente faz eu falo previsões. isso, o pessoal fica chateado, mas deixa ficar. Nós temos no esporte, né, aquela. No vôlei tem alguns. É uma categoria de pessoas que são parentes próximos de Deus, né? Comentarista, cara, é incrível. Tá lá, Não, a melhor coisa. caraca, A gente pode falar o que a gente quiser e depois dizer tudo que a gente disse. você não vai tem fazer problema nada nenhum. mesmo, não é verdade? Você não vai perder, não vai ganhar mais nada, vai só conectar, tá tudo certo. É como diz meu pai, engenheiro de obra pronta é uma maravilha, Maravilhoso, né? vai lá fazer, vai lá correr, vai lá jogar. Aí é complicado. Agora, estamos chegando no finalzinho aqui. A gente tem um quadro, Bernardinho, que a gente não quer deixar escapar aqui, que não sei se você já escutou nosso programa algumas vezes, tem o momento Roda Presa. O momento Roda Presa é um mico, uma gafe que tem acontecido em um desses seus treinos ou na prova de triatlon que você tenha feito, alguma coisa, que aquela cabeluda, assim, ou se não tiver no triatlon, pode ser da época do vôlei também, pode ser de um atleta que você não pode precisar falar o nome, não é, Wagner? Como é que funciona o Roda Presa, Wagner? Tem que ser aquela cagada, né? Não me venha com aquela. Não me venha com aquela. Ai, outro dia eu senti. Troquei o nome do meu amigo, né? Furou meu pneu. Não, me vem com a violenta, que você tem Fui vergonha de cumprimentar, o cara errei o contar. nome. A gente- Isso aí não pode. Olha, imagina a quantidade de porcaria que já aconteceu, né? Eu da seleção feminina, e nós lá naquela pilha e tal, eu falei, eu nunca sento, né? Eu tava irado aquele dia, tava possuído. E o jogo não rolava, e o tal nas meninas e tal. A hora que eu voltei assim pro banco, era uma cadeira daquelas, era cadeira individual assim, e tinha um banco maior aqui. Eu fui sentei, a cadeira explodiu. Pá! E eu fui pro chão assim, ó. Globo ao vivo, 10 mil pessoas no ginásio, Bernardinho explodiu a cadeira e sentou no chão com as pernas pro alto. A vergonha, eu tentando disfarçar o quê? Não tinha jeito, explodiu a cadeira. Era uma cadeira meio vagabunda, eu não sentei, eu me joguei na cadeira, né? E ela explodiu. E isso aí em rede nacional. Né? Outra vez é o seguinte, eu tava também num jogo, final de jogo e tal, eu já tinha operado um tendão de Aquiles. E aí, cara, um tie break, a minha central vai dar levantar e vai 2 toques e eu dei um salto, pum, estourei o outro tendão de Aquiles. Estourou o tendão de Aquiles. Eu já tinha sentido a dor, não, cara, estourei. E eu com a perna só, sem cair, fiquei ali em pé, entendeu? Cara, faltavam 3, 4 pontos. E eu ali, quando acabou o jogo, eu saí da coisa assim, pulando num pé só e ninguém atrás de mim. Dia seguinte, tava operando.
tendão de Aquiles tinha estourado. Mas assim, eu já tive No triatlon nenhum ainda, não teve nenhuma roda presa no triatlon ainda. Eu já tive um acidente, uma de chuva, mas aí foi um acidente, entrou uma madeira e tal, eu fui embora. Mas o primeiro triatlo que eu fiz, desse curso olímpico aqui no Recreio, né, ali, faz ali, né, o Rio Tri faz umas provas aí pra treinar e ver qual era. E aí o pessoal tirava a tua roupa de borracha, né, naqueles cantinhos de tirar e tal. Aí eu tirava minha roupa. Primeiro, eu não tinha noção, saí do mar, nadando, 1.500 no final ali, eu dei um gás, meu gás, tá? Entendo aqui, ó, meu gás. E, aí cheguei na beira, assim, eu vim nadando com tudo, cabeça dentro d'água. Quando eu cheguei na areia, que eu levantei, comecei a correr, rapaz, eu fiquei tonto de uma maneira. Eu, assim, não conseguia chegar no negócio, fiquei tonto. Aí, meu amigo saudoso, João Paulo Diniz, me disse, pô, a gente encontrou Bernardinho, cara, tem que navegar um pouco, levanta e tal, porque tal. Aí começou a me dar uns toques, né, cara? Eu quase caí na areia. Quando eu cheguei na areia, tonto, tá, tirar minha roupa, fui lá, e aí tem a caixa, tem que botar dentro da caixa que tem lá. E eu joguei assim. Aí o cara, você, pô, tá todo mundo olhando, Bernardinho, me dando um esporro. E eu volto pra botar a roupa. Eu já saí com a bicicleta e tudo, ele volta, põe aqui dentro. Sim, senhor, botei a roupa ali. Todo mundo olhando, Bernardinho fazendo besteira. Quase desmaiei na areia, depois cheguei lá, não botei a coisa dentro da areia. Ou seja, histórias de um peba. Histórias de um peba. Bom, mas legal que ele cobrou, né? Né, Betão? Legal que ele cobrou de você, porque ele poderia passar a mão. Eu achei bacana, o fiscal foi bacana, gostei. É aquela história, eu vou na academia, a pessoa não me conhece, né? Sou sócio, agora não conhece. Me barra, pô, desculpa não, faz o teu papel. Se eu não dou a carteirinha, eu não tenho a digital, você não sabe, ok, vamos investigar. Não, você só, legal, entra aqui. Tá fazendo teu papel, pelo amor de Deus. Eu fui no restaurante também, sou sócio do restaurante. Abri uma em São Paulo, Delírio Tropical, já fiz meu comercial. Abri uma em Vila Olímpia aí, Delírio Tropical, que é nossa aqui. Aí tinha uma fila enorme, ela vem aqui. Não, fila é fila. Vou furar a fila? Graças a Deus tem fila, né? Senão é gajeiro. Mas enfim. Não, isso aí, cara, eu acho... Foi um mico que tava todo mundo olhando, né? Deu mó vexame. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Acho que chegamos ao fim. Bernardinho, obrigado mais uma vez. A gente vai mandar para você esse boné de presente aqui, do Café com Tri. Vamos mandar entregar para você esse boné de presente do Café com Tri, que o Betão fez com muito carinho. Obrigado mais uma vez por aceitar esse papo, foi uma delícia, assim, conhecer você, escutar as histórias, e eu acho que muitas das pessoas que estão escutando a gente vai agradecer muito mais ainda os treinos e as provas deles, porque acho que tem muita coisa muito interessante, a questão da resiliência, né, que a gente esquece, o foco, a disciplina, a gente falou de coisas muito legais aí que para quem já está no esporte ou quem está começando, é sempre muito importante. E canal aberto, quando você quiser, você de casa aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês todos, um prazer, né, conhecer vocês aqui. Enfim, estamos juntos aqui. Uma última mensagem para a galera, aí vamos para os atletas do Wagner, a turma toda aí do triatlo. Eu sempre falava de zona de desconforto, né? A gente está sempre provocando para que a gente gere um desconforto, né? Se nós aqui pensarmos no momento da vida da gente, pensa na carreira da gente, seja de esporte, seja o que quer que seja, pensa no momento que você tem aprendido muito. Quantas lições eu extraí daquele momento? Quantos aprendizados naquela prova, naquela empresa que eu trabalhei, num momento qualquer. Pensa num momento qualquer. Se nós refletirmos esse momento de enorme crescimento, de grandes aprendizados, nós vamos pensar no momento de desconforto, de dor, de derrota. Dificilmente, eu ganhei lá o Ironman, você não vai... Foi quando você perdeu, quando você foi mal, quando você fez alguma coisa aconteceu, ou onde quer que seja. Não existe crescimento acompanhado de conforto. Ele pressupõe algum tipo de desconforto. E eu digo uma frase que complementa muito bem o que eu disse, que o milagre só acontece no desconforto. O que é o milagre? É quando eu imaginar que, eu vou completar um 70.3. Para mim, o milagre no sentido do feito. O milagre só acontece na zona de desconforto. No conforto ele não acontece. Eu acho que isso é a oportunidade que as pessoas têm de praticar um esporte espetacular, de uma tribo muito bacana, porque é uma tribo muito legal, de pessoas, sabe? Eu recebi uma mensagem de um cara fez o negócio de São Paulo, um tempo espetacular e tal. Tô indo por isso, você consegue uma bicicleta, me conecta. Imagina, eu já consegui uma bicicleta e conectar o cara com os pés de pedaleira. Já sou quase com uma referência, né, do esporte aqui no Rio. Mas, eu fiquei tão contente de poder fazer isso, já separei aqui o capacete, o óculos, já consegui a bike, o cara veio ajustar lá para ele. E o tempo está muito ruim, ver se consegue um grupo para amanhã, mas muito bacana poder, em alguma medida, me sentir parte dessa tribo, no sentido de, não de resultados, obviamente, que não é nem a minha intenção, mas no sentido da atividade, da prática, né? E eu tenho um grupo de amigos hoje, são novos amigos que o triatlon me deu, que os treinos, né? Porque você
vamos dizer só, o sofrimento compartilhado, né, se torna muito solidário, né, te conecta muito, né, gera muita empatia. Então, O sofrimento compartilhado é abençoado. Então é isso. Olha, muito obrigado aí, Sérgio, pessoal do Café com Tri, super obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aí, tá? Pô, A gente uma que honra pra agradece. nós aqui. Muito obrigado, Bernardinho. Foi Sem palavras. super legal. Né? Um prazerzão, realmente, de verdade. Pessoal, lembrem de seguir a gente lá nas redes sociais, deem os 5 estrelinhas pra gente e até a próxima, pessoal. De novo, muito obrigada. Valeu. É isso. Mais uma salva de palmas para fechar, Doriva, para o nosso convidado. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.